faz de sucesso. Um rancho eu sempre quis ter, mas na cidade eu cresci. Nunca me aposentei com videogame e TV. Gosto de brincar no mar, desenhar com os bichinhos, pegar sorte numa vaquinha e mergulhar com os patos. Nada contra meus amigos que preferem digitar, mas meu jeito é caipira. E meu sítio imaginário vocês podem visitar. A peça trata um pouco de um universo do interior, né, desse universo rural, caipira. Então aqui a gente brincou com um pouco das memórias, principalmente deles dois, do Jefferson e da Natália, que são os dois atores, e a partir de canções que eles compuseram juntos. Então eles começaram a brincar juntos, de cantar e abrir voz. Esse canto caipira levou eles a escrever canções sobre a natureza, sobre os animais, sobre esse universo um pouco mais da natureza, né? Que a gente aqui na cidade às vezes se distancia e que normalmente no campo e no interior a gente tem mais acesso a esse tempo, a esse lugar. E a partir dessas canções a gente começou o processo do espetáculo. Então acho que Pira Caipira é uma brincadeira de crianças urbanas, que somos nós, com as piras das memórias do mato de cada um, assim. E principalmente deles dois, dos dois atores. Dentro desse processo, a gente tem algumas pessoas que fizeram parte de Dinossauros e Pelancas, né? Eu fiz a dramaturgia junto com a Clarice, que está fazendo a dramaturgia de Pira Caipira também. Em cena, o Jeff também estava em cena em Dinossauros. A Ju repetindo essa direção. Então, assim, a gente reafirma algumas parcerias. E agora, dessa vez, eu e a Natália tivemos essa vontade de compor essas músicas, compusemos essas músicas para as crianças e chamamos a Ju. Sabíamos que ela tinha interesse no teatro infantil, chamamos ela para dirigir o que seria um show e, na verdade, depois virou uma peça meio show. Uma história conhecida, venho aqui contar de um cavalo corredor que queria ser vaca. Era a razão do hipódromo, era rei grande campeão. Mas um dia ele fugiu, era sua vez, foi pro mundo aprender a língua, o giletês. Precisou ter tabus pra não deprimir, não ligou pra rejeição e começou a prosperar. Eu acho que eles tinham composto 3 músicas só. E a gente sentou e ouviu, e a gente chegou nesse nome, Pira Caipira, e aí eu disse a eles, então vamos trabalhar para compor mais canções, né? E aí a gente fecha esse espetáculo. E eu acho que encontro nessas parcerias um desejo em comum para poder falar sobre todas essas coisas, como desejo de expandir horizontes e também de estar falando com esse receptor que é a criança. É musical no sentido de que foi construída a partir das músicas, que é uma peça com músicas,
Assim, ela foi construída dramaturgicamente pensando nessas músicas, nesses personagens, nessas histórias. Não é uma peça com começo, meio e fim, porque não é uma história só. O que importa mais é esse universo do campo e essas coisas que podem vir a acontecer nesse universo do campo. O tempo que o espetáculo traz, tempo de roça, tempo de calma, que foi uma surpresa para todo mundo, assim, até para mim. Depois que eu fui vendo, fui entendendo que ele tinha um tempo próprio, um tempo rural mesmo, como você está falando, né? E eu acho que isso é um ganho nesse tempo de hoje, a gente entrar aqui, ter um respiro. A gente consegue imprimir exatamente nesse tempo mais calmo, sabe? Nesse prazer de falar as coisas com tranquilidade, com delicadeza, com suavidade, né? Não que o tempo acelerado não seja legal, mas é trazer uma outra coisa, uma outra possibilidade, uma possibilidade de suspensão e respiro no meio de um caos assim, urbano. A gente vive aqui um tempo muito acelerado e quando a gente tem a oportunidade de estar num lugar assim, a gente percebe o contraste. Eu sinto que o feedback, tanto para as crianças quanto para os adultos, é um feedback de um tempo tranquilo. As pessoas saem e dizem assim, nossa, mas eu sinto uma paz, uma tranquilidade, assim. E eu acho que na minha vida, nesse momento, e na vida de quem está perto de mim, fazendo esse espetáculo, que são muitas pessoas, acho que a gente estava precisando um pouco desse respiro. Você está assistindo Pira Caipira no Teatro no Campus. Voltamos já já. Pira Caipira está de volta no Teatro no Campus. A performance abre esse horizonte, enfim, me abriu esse horizonte como uma liberdade maior de pensar a cena e de repente estar aqui falando com as crianças e depois depois conversando com outro tipo de público. Eu acho que esse é o meu interesse. Não tenho muito esse desejo de me fixar, não. Primeiro você vai ter que aprender a alimentar os pintos. E depois você vai ter que aprender a estender as roupas no varal. E aí a gente para com um cafezinho. E aí a gente vai ordenhar as vacas.
E aí a gente vai escovar os cavalos. E aí a gente para com um cafezinho. E aí a gente descansa um cadinho. E aí a gente proseia um tiquinho. Somos dois em cena, então a gente tem que lidar com tudo, as contra-regragens lá atrás, a gente não para o tempo inteiro. E daí de uma cena para uma música, são músicas que a gente compôs, então tem toda uma relação assim, de cuidado com isso, de um certo medo mesmo, nunca me expus assim, num trabalho dessa maneira. Eu confesso que em alguns momentos, durante o processo, eu fiquei preocupada, assim, receosa, porque a peça propõe um tempo de campo, né? É um tempo mais ralentado, um tempo mais calmo, mais tranquilo. E a gente tem a falsa ideia de que a criança da cidade não sabe lidar com esses tempos, né? Acho que não precisa dar tanto, porque a criança é muito inteligente, sabe? Ela faz as conexões. Acho importante a gente valorizar isso e dar espaço para isso, e catucar e fazer a pessoa querer pensar, querer perguntar, sabe? Ter dúvida, não entender, é importante, assim. Não que eu queira fazer uma peça para a criança não entender, de jeito nenhum. Cada sorriso, cada retorno de criança que eu tenho é um ponto, né? Bingo, é maravilhoso. Oba! Muito prazer. Meu nome é Xuxifu e eu sou um ET. Nasci pelas bandas de Plutão. Caí aqui no meio de uma expedição. Vim numa nave espacial para uma missão especial. Escorreguei, não foi legal, caí no meio. Milharal, fiz amizade. Seu João me acolheu com humildade. Ofereci disposição pra ajudar na plantação. Eu fui acompanhando muitos ensaios, assim, porque eu acredito muito que a forma de trabalho para se criar um cenário ou um figurino, enfim, para pensar a visualidade de um espetáculo de forma interessante, passa muito pelo ensaio. Então eu ia muito no ensaio e a gente conversava, tentando entender também o que era esse espaço. Mas tinha uma questão que era fundamental desde o início, que era pensar também como esse espaço ia ser interessante para a criança. Eu nunca tinha trabalhado com nada para criança e para mim foi muito uma crise, assim, de pensar como que esse lugar é interessante para essa criança que está assistindo essa peça, como isso provoca a criança, mas ao mesmo tempo não é bobo. E o violão acabou vindo depois, por necessidades concretas, assim, de movimentação da peça, e porque a gente ficou muito tentando entender o que era esse centro desse cenário, assim. E em algum momento a gente achou que era menos sobre uma representação realista de um caipira ou da fazenda, mas pensando, enfim, essa brincadeira, na verdade, que é toda uma grande brincadeira com a natureza, com a música, com essas canções. A baleia vem chegando. Podemos ouvir seu canto. Também já se vê de longe um esguicho cintilante.
viu passar. É um segredo, um mistério guardado no fundo do mar. É sagrado, sagrado, um peso gigante a par. Nada virá, não me custa voar. Você está assistindo Pira Caipira, voltamos já. Estamos de volta com Pira Caipira no Teatro no Campus. Aí, Bubu, posso te falar um negócio, cara? Tudo fica mais legal com você do lado, cara. Pode crer, cara. Você é meu melhor amigo. Este lelé é o barulho plástico, mané. Ele só quer chupar picolé. Mas como é que pode chupar picolé? No fundo do mar. De repente, para num lugar afetivo de um favoritismo mesmo, eu gosto muito de toda a narrativa do ET. Enfim, da chegada, da ida, enfim, da música. Seu João, tá vendo aquela constelação ali em forma de baleia? Tá vendo aquela estrela ali pertinho da cauda? Tá mais ou menos uns 12 anos-luz daqui? Tá vendo que em volta dela tem 5 planetas? Fiz meu mochilão por lá nas minhas últimas férias. Que viagem. Você ia gostar. Aliás, um dos planetas é muito parecido com a Terra. Um climinha favorável, sabe? Uma beleza. Que me toca talvez seja a cena da despedida do ET com o seu João, que é uma cena mais tranquila, eles estão vendo, tem um céu, estão vendo as estrelas. Eu gosto de fazer, acho que é um tempo de respiro também. Eu queria testar um pouco do mecanismo de se fazer teatro para criança, entende? Que para mim é uma das coisas mais difíceis, assim. Porque os temas, eles estão aí, né? As pessoas falam muito sobre... A criança, ela é um tema na sociedade, enfim, existem muitos temas, assim, que se referem à infância. Mas a forma de chegar na criança, eu acho que a gente, às vezes, está viciado num lugar que nem me agrada tanto. Então, eu disse, eu tenho a oportunidade de estar dentro da Unirio para experimentar outras formas, outros meios de chegar nesse lugar, nesse contato. Teve essa questão de lidar com o universo infantil, que para mim foi bem legal, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu acho que é um campo que precisa ser estudado na universidade. E acho muito louvável que a Ju tenha escolhido isso assim, nos processos dela na direção, porque é bem raro. Então, eu estou numa escola de teatro, eu vou fazer teatro, seja ele para criança, para adulto, para o que for, para todo mundo. Quando eu estou aqui fazendo teatro para criança, estou fazendo teatro para você, para todo mundo que está assistindo. Não posso não pensar nisso. Mas, sim, eu acho que existe uma delicadeza na pesquisa do teatro para criança que poderia ser mais investigada e ter mais espaço, sabe? Mais tempo para isso, assim. Queria falar sobre envolvimento no teatro, que ou você está envolvido ou você não está. E o envolvimento é uma coisa incrível. A gente trabalha dentro da universidade, a gente não tem dinheiro e a gente faz as coisas acontecerem porque a gente se envolve. E eu acho que dentro do processo, como diretora, eu aprendi muito sobre mesmo você trabalhar de mãos dadas e com uma equipe enorme que todo mundo se posiciona e se coloca, a gente precisa impor limites, a gente precisa defender pontos de vista,
a gente precisa determinar coisas e elas vão... Às vezes a gente precisa apostar numa coisa, mesmo que a gente não tenha certeza, e aprofundar ela até ver onde ela vai dar. De manhã quando o sol nasce e o galo cocorô canta, toda a gente se levanta. Eu me levanto também, calço, chinelo, vou ao banheiro. Demoro um tempo ali, escovo os dentes, penteio o cabelo, faço xixi. Ouço os ruídos da passarada que há lá fora. Desço as escadas e a alvorada já entra pela minha janela. A luz é forte, então eu me apego sento dela. De manhã quando o sol nasce e o galo cocorô canta, eu abro a porta de casa e falo com as minhas plantas. Bom dia, planta. E elas respondem pra mim, a samambaia, a goiabeira e o alecrim. Todas as plantas me dizem bom dia, legal, em coro. Nesse